Bom, boa noite, Sandra, boa noite, Aline, boa noite, Fernando, boa noite a todos os colegas que estão aqui presentes. É uma satisfação estar aqui junto com vocês nessa aula, né, do curso de Educação Continuada da SBNC. São momentos, assim, valiosos para o nosso aprendizado, para a nossa interação. E hoje nós temos a Aline, né, que é membro da banca de avaliação de polissonografia. Que bom, Aline, você poder ouvir você hoje. A Aline, ela é médica neurologista, é graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez residência médica em neurologia na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e a formação também em neurofisiologia clínica, pela mesma faculdade. E a Aline é mestre em ciências da saúde pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, as nossas aulas, o curso de educação continuada da SBNC, ele é patrocinado pela Neurotecnologia, nós agradecemos o apoio. E, Aline, fique à vontade, a aula da Aline hoje é sobre desafios da prática clínica da polissonografia. Obrigada, Lívia. Eu vou compartilhar minha tela, começar a apresentação. Bem, só me falem se deu tudo certo. Tá conseguindo ver? E tá em modo de apresentação certinho? Tá tudo bem, Aline. Ótimo. Bem, então, boa noite a todos os colegas que estão aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite, e vou falar que foi um desafio também pensar sobre o que a gente... São tantos desafios quando a gente vai fazer polissonografia, que eu tive que escolher, eu escolhi 10 temas, e aí para isso eu conversei com alguns colegas que fazem polissonografia em alguns lugares aqui do Brasil, perguntando, olha, o que você acha que eu deveria falar numa aula de desafio do dia a dia? Eu tentei trazer ser uma aula assim, mais assim, de coisas que a gente encontra na prática e menos teórico, né? Eu tentei, claro, respaldar a aula em alguns artigos, né? Até para a gente poder ter um norte aí nas condutas, mas eu acho que o que vai vir depois dessa exposição, que é a discussão, que é a experiência de cada um, o que cada um faz, em situações que são situações, algumas vezes, difíceis no nosso dia a dia, acho que vai ser o melhor de tudo da aula. Eu faço polissonografia no setor privado, tá? Aqui eu moro em Santa Catarina, numa cidade de médio porte, que é uma cidade polo, aqui no sul do estado, é uma cidade de polo no ponto de vista, né, da medicina e tudo, então a gente recebe muitos pacientes de regiões próximas. Eu atendo no ambulatório SUS da Universidade da Unisul, mas a gente não tem polissonografia lá, então não tem o leito do SUS. Espero que quem esteja assistindo e que faça, né, o exame pelo SUS também possa passar a sua experiência. Mas eu tentei trazer bastante coisa que talvez que seja em comum, tanto na prática no exame no setor privado, quanto no setor público. Bem, então eu não vou ficar falando aqui sobre a importância da polissonografia, que a gente está numa plateia de especialista, né? Então, todo mundo que está aqui sabe que o exame de polissonografia é um exame chave para o diagnóstico de vários distúrbios do sono, e que a gente frequentemente vai ficar de frente com algumas questões. Então, eu separei, como eu comentei com vocês, foram 10 tópicos que eu escolhi, alguns desafios que são inerentes ao próprio exame, outros que são desafios da organização de você fazer o exame, né, que eu estava comentando antes da aula começar, alguns desafios da prática mesmo, coisa que a gente não aprende na residência, que é só no dia a dia, tá? Então, uma questão que todos os colegas que eu conversei falou que é um desafio para quem faz medicina do sono, para quem faz polissonografia, é a disponibilidade de leitos. E esse problema não é só nosso, não é só do Brasil, isso aí é mundial, e que essa pouca disponibilidade de leitos de polissonografia, consequentemente, leva a uma demora no agendamento dos exames. Então, assim, desde a década de 1980, onde, né, surgiu o tratamento com o CPAP, e aí, a cada ano, né, crescendo o interesse
a respeito da medicina do sono, da apneia do sono, as consequências, né, de uma apneia não tratada, isso aumentou muito o interesse e a busca pelo diagnóstico e pelo tratamento, mas isso não foi acompanhado do aumento do número de leitos, né, e que se a gente basear somente na incidência estimada da apneia obstrutiva do sono, a gente necessitaria aí de realizar mais ou menos 600 exames de polissonografia por 100 mil habitantes por ano, né? E que a gente sabe que o exame de polissonografia é um exame que ele é presente em cidades de grande e médio porte. Aquelas cidades menores, do interiorzinho, assim, muitas vezes a gente não tem um leito de polissonografia laboratorial, né, de polissonografia tipo 1, a gente não tem um equipamento para fazer um exame domiciliar, quer dizer, esse paciente, não tem acesso ao exame, né, então, essa pouca disponibilidade de leitos acaba levando, consequentemente, uma demora no diagnóstico, ele podendo acarretar as consequências da apneia não tratada, né, por não estar sendo diagnosticada, ou até mesmo o paciente desiste, né? A gente tem aquela situação que muitas vezes o paciente te procura, né, por conta de ronco, porque está atrapalhando o sono da esposa ou do marido, e aí quando tem, né, uma demora enorme para fazer o exame, não consegue fazer o exame, ele abandona o tratamento, né? Vou dormir em outro quarto e tá tudo certo. Então, não só a consequência de você não fazer o diagnóstico, né, e podendo resultar nas consequências da apneia não tratada, mas também no abandono do diagnóstico e, consequentemente, você não vai fazer o tratamento, tá? Isso no setor privado, né, mas no SUS isso é muito pior, né, então essa reportagem, olha, as duas reportagens são reportagens antigas, né, de 2013 e 2014, uma no Rio Grande do Sul e outra no Distrito Federal, falando que demora 2, 3 anos para conseguir fazer uma polissonografia pelo SUS, né, que tem mais de 1.000 pessoas na lista de espera. Então, quer dizer, a dificuldade que muitas vezes a gente também encontra no setor privado, somente quando a gente está lidando com convênio, também é muito maior quando a gente está lidando com saúde pública, tá? Bem, o outro problema, né, o outro desafio que a gente tem é que a gente, em geral, né, na grande parte das vezes, a gente vai fazer o diagnóstico baseado numa amostra de uma única noite. Não é novidade para ninguém que existe uma variabilidade noite a noite, na proporção REM não REM, na duração do sono, posição corporal, percepção de qualidade de sono, isso não é novidade para ninguém que está aqui assistindo a aula, e que, obviamente, os distúrbios respiratórios também variam. Mas e aí? Né, será que a gente pode realmente confiar naquele resultado que foi naquela única noite que o paciente dormiu no laboratório ou que fez o exame em casa? E teve 2 artigos que eu encontrei que foram muito interessantes. Esse primeiro artigo, um artigo de 2020, né, que eles fizeram utilizando a polissonografia do tipo 3. Fizeram 3 noites consecutivas com o exame domiciliar do tipo 3, e o que eles encontraram? Que nos extremos, né, aqueles pacientes que tinham o primeiro resultado, o resultado da primeira noite, normal, né, o paciente não tinha apneia do sono, 93% desses exames estavam corretamente diagnosticados quando você fazia a média das 3 noites que o paciente tinha executado o exame. Né? Isso valia tanto para o paciente que não tinha apneia, mas também para aquele paciente que tinha tido o resultado de uma apneia obstrutiva do sono grave no primeiro estudo. Então, quer dizer, os extremos estavam ok. A questão principal foram os pacientes que estavam no meio do caminho, né? Os pacientes com apneia leve, moderada, realmente 2/3 desses pacientes que tiveram no exame de primeira noite um diagnóstico de um índice leve ou moderado, isso estava certo, né? As outras noites confirmaram isso, mas 1/3 ou eles eram subdiagnosticados ou superdiagnosticados. E o que esses autores sugerem? Eles sugeriram que você deve, né, principalmente quando a gente estava fazendo um exame domiciliar, que você deve usar escalas clínicas junto desses exames para você aumentar a acurácia diagnóstica. Isso deveria ser uma prática, né? E que se houver uma discrepância, né, se você não concordar com o resultado que você estava esperando do exame, você deve sim considerar a possibilidade de fazer o exame em mais de uma noite, ou mesmo fazer o exame do tipo 1, tá? E esse outro artigo, eles usaram um outro dispositivo, que é um dispositivo contactless, que ficava embaixo do colchão,
tá? E aí, esse dispositivo, né, que é esse que está localizado ali na tela, à esquerda, ele mostra, ele detecta movimentação corporal, frequência respiratória, frequência cardíaca, ronco e pausas respiratórias, e com isso ele consegue te dar o índice de apneia, o tempo total de sono, o ASO e o tempo de cama. E aí foi uma amostra enorme de indivíduos com várias noites seguidas, né, colocou uma média de 170 noites por participante, quer dizer, um dado enorme. E o que eles viram? Mais ou menos o que aquele outro artigo encontrou, né? Que realmente os extremos, né? Um exame que isso vale baseado na primeira probabilidade diagnóstica da primeira noite, no resultado daquela primeira noite, né? Nos extremos estava ok, né? Apesar de que ele até coloca que 21% dos diagnósticos de apneia obstrutiva do sono versus não apneia pode ser um falso negativo quando você baseia numa única noite, mas que se o exame vinha, né, naquela primeira noite com apneia obstrutiva do sono em grau grave, isso estava, né, corretamente identificado em 85% dos casos. Mas que ali, novamente, o meio do caminho, né, um paciente com apneia do sono leve, eles eram corretamente identificados em 54% dos casos e a moderada em 52%. Quer dizer, a gente vai ter que utilizar outros métodos, né, junto desses exames, desses resultados, esses exames domiciliares, para a gente tentar melhorar a acurácia diagnóstica, né, deve-se fazer isso, quando você recebe o resultado de um paciente com índice leve ou moderado. Né? E aí ele colocou, né, baseado, vocês viram que foram várias noites, né, consecutivas, e eles viram que acima de 14 noites não houve um aumento, né, não houve mais, aqui ficou mal escrito, mas não houve uma diminuição das taxas de falso negativo e de falso positivo, além de 14 noites, o que é hoje inviável, talvez com esses novos dispositivos, né, de diagnóstico domiciliar, de apneia. A gente, lá no SLEEP, tinha vários estandes que tentavam diagnosticar local de apneia pelo barulho de ronco, aplicativos, vários novos métodos, né, tentando fazer o diagnóstico de apneia do sono. Então, talvez com esses dispositivos, como esse dispositivo usado no estudo, até dê para você fazer mais noites, né? Mas com o que a gente tem hoje, uma poligrafia, uma polissonografia do tipo 2, ou mesmo laboratorial, fica inviável que a gente faça noites consecutivas, né? Muitas noites assim. A gente está falando de escassez de leito, quanto mais a gente fazer exames, 14 noites. E acho que também não é necessário. Mas, enfim, a gente tem que ter cuidado com aquele resultado que está ali no meio do caminho, uma apneia do sono leve, moderada. Você tem que associar a dados clínicos, a escalas, para você confiar ou tentar confirmar esse diagnóstico através de outros métodos ou repetindo o método que foi utilizado, tá? Bem, e aí vem, né, aí quando eu estava buscando, eu falei, mas 14 é impossível, quantas noites será que a gente vai, no caso que é um caso que a gente recebe, né, do consultório, que fala, nossa, esse exame está estranho, será que é isso mesmo? Quantas noites a gente deveria, né, qual que é o número, né? Na verdade, esse editorial, a autora, ela não coloca, né, não coloca um limite, mas ela fala o seguinte, que você deve considerar o exame de múltiplas noites naqueles pacientes que têm dilemas diagnósticos, em que você espera encontrar um resultado, uma discrepância entre os sintomas e o que você recebe naquele exame. Então, nesses casos, você deve sim considerar que faça o exame em múltiplas noites para você confiar nesse resultado. Né? Depois a gente pode discutir sobre essa questão também mais para frente. Bem, uma outra questão que agora sim é inerente, também é inerente ao exame, é o efeito de primeira noite. Eu acho que todo mundo que está aqui, que atende paciente na medicina do sono, né, os pacientes perguntam, eu vou dormir no laboratório de sono, o meu sono vai ficar alterado, vou estar cheio de fio, dormindo fora de casa, e será que isso por si só não vai alterar o meu sono? Sim, de fato, isso pode acontecer, é o que a gente conhece como efeito de primeira noite. Né? Então, o que a gente espera desse efeito de primeira noite? Aumento de latência para o início do sono, aumento da latência para o REM, menor percentual de sono REM, menor eficiência do sono.
E existe também aquele paciente que chega para você e fala assim, nossa, Aline, eu dormi super bem naquela noite, achei que eu não fosse conseguir dormir nada, deitei na cama e dormi a noite inteira e acordei super bem, que é o que a gente chama de efeito de primeira noite reverso, que seria a diminuição da latência para o início do sono, a diminuição da latência para o REM, um menor percentual de REM, maior eficiência do sono na primeira noite em relação às noites sucessivas, né? E aí, será que os distúrbios do sono, né, os variados distúrbios do sono que a gente tem, será que eles se comportam, né, eles apresentam a taxas iguais ou diferentes de efeito de primeira noite? E aí encontrei esse artigo que tentou, que investigou exatamente isso, né? E o que eles encontraram? Que 48,9% dos pacientes que fizeram, né, a polissonografia dentro do laboratório, eles relataram o efeito de primeira noite. 20% falaram que dormiram melhor do que o habitual e 30% dormiu parecido com o que dormia em casa mesmo. E aí, quando eles foram olhar, né, em relação a qual era a indicação do exame, o que esses autores encontraram? Que insônia e o grupo de pacientes que estavam fazendo o exame por distúrbio do movimento, eles tinham taxas relativamente maiores de efeito de primeira noite reverso e ou que sono, como em casa, um sono usual, e que aqueles pacientes com distúrbios respiratórios do sono, que é o motivo do exame era esse, roncos e hipersônia, eles tinham maiores taxas de efeito de primeira noite. Os homens também tinham mais efeito de primeira noite e as mulheres tinham mais frequência de sono usual e de efeito de primeira noite reverso. Então, a gente deve, sim, conhecer o efeito de primeira noite e o que ele, né, qual é o impacto disso no sono do paciente, porque muitas vezes isso vai contar quando a gente vai analisar o exame de polissonografia que a gente vai receber dentro do consultório. Uma outra questão que também frequentemente no consultório acontece. O paciente fala assim, ai, Aline, sabe o que aconteceu? Naquela noite que eu estava fazendo a polissonografia, eu estava super incomodada, eu estava todo amarrada, eles usam muito esse termo aqui, e aí eu só dormi de barriga para cima. Eu tive um paciente que falou que ficou estático de barriga para cima, porque ficou com medo de se enforcar com os fios da polissonografia. Então, ele falou, eu fiquei paradinho de barriga para cima. Bem, e aí eles perguntam, né? Então, será que realmente o exame, né, a polissonografia superestima a apneia posicional? O que esse artigo viu? Eles compararam a polissonografia dentro do laboratório com a poligrafia domiciliar, tá? E eles viram a porcentagem do tempo que o paciente passava em supino. Não teve diferença, tá? Então, ficou em torno de 44% do tempo de sono o paciente estava ali, de barriga para cima, tá? Mas esse outro artigo, ele fez, baseado em algumas noites consecutivas, usando esse acelerômetro. E aí, o que eles encontraram? Que a porcentagem, né, o tempo que o paciente passava de barriga para cima, ficava em torno de 37% do tempo que ele estava na cama. Então, quer dizer, talvez realmente o paciente que faz o exame de polissonografia, a gente viu ali que tanto dentro do laboratório ou em casa, ele fique mais tempo ali de barriga para cima. E a gente sabe que a posição corporal, ela tem uma influência no índice de apneia, né, e que isso, dependendo do tempo, né, que o paciente passa em supino, isso pode sim ter um impacto no IAH final, né? Então, como que a gente vai considerar isso, né? Como é que a gente pode minimizar, analisar essa questão do tempo que o paciente passou de barriga para cima, se isso deve ser considerado quando você vai programar o seu tratamento, aquele paciente que só dormiu de barriga para cima no dia do exame, ele fala que em casa ele dorme só de lado, né? O que a gente faz quando a gente vai analisar esses resultados? Depois a gente pode discutir também. Uma outra questão também que pergunta frequente no consultório Aline, eu costumo dormir às 2 da manhã e eu acordo às 9. Bem, o que é, por exemplo, aqui na minha rotina, né? A gente tem por hábito colocar, o paciente chega por volta das 8h30, 9 horas, a gente vai montando, o paciente vai se ambientando, e a gente coloca o boa noite por volta das 11 horas da noite e acorda o paciente às 6 da manhã. Por quê? Porque a gente tem que desinfectar o leito e que às 8 horas o leito é utilizado
para outra finalidade, né? Só que aquele paciente que dorme mais tarde, acorda mais tarde, ele vai ficar desajustado ali com o horário que a gente vai determinar. É claro que o ideal seria que a gente respeitasse essa individualidade em relação ao horário de dormir e acordar, isso seria o ideal. A gente sabe que muitas vezes, como por exemplo, no caso do laboratório que eu trabalho, que não dá para deixar o paciente acordar a hora que ele quer, porque o leito vai ser utilizado para outra coisa. Então, a gente tem que conhecer o que isso pode influenciar no resultado. Então, um atraso para a latência do início do sono, um atraso para a latência do sono REM, uma redução de sono REM, né, porque esse paciente talvez esteja desalinhado em relação ao horário que ele está indo dormir. Uma outra questão também, que sempre, tanto os colegas quanto os pacientes perguntam, tá? Eu posso tomar um remédio para dormir, para eu fazer o exame? Né? A gente deve fazer isso. Eu tentei buscar, tanto no site da Academia Americana, quanto aqui no site da Absono, se existia alguma recomendação para sim ou para não, uma contraindicação. Eu oficialmente não achei nada, agradeço se alguém souber, se tiver essa referência, enfim. O que eu achei, eu fui entrando em vários laboratórios de sono, em sites, né, de laboratórios de sono, assim, dos Estados Unidos, do Brasil, e sempre encontrava mais ou menos a mesma frase, assim, olha, se o seu médico achar pertinente, né, se você tiver dificuldade para dormir, e ele prescrever uma medicação para você, indutora do sono, para você fazer o exame, traga a medicação e tome a medicação aqui. Era o que eu encontrava. Né, mas não havia uma recomendação de usar a medicação e nem de não usar. Tá? A gente sabe que a gente sabe que muitas das medicações, né, que a gente usa, por exemplo, para tratamento de insônia, né, ou seja, os indutores do sono, os antidepressivos, enfim, eles vão ter uma influência na arquitetura do sono. Alguns, por exemplo, como os benzodiazepínicos, podem potencialmente piorar os distúrbios respiratórios, enfim, a gente tem que levar isso em consideração. Mas a gente sabe que tem paciente que fica extremamente ansioso quando ele vai dormir no leito de polissonografia, né? Como eu encontrei esse blog, um blog, né, um relato mais antigo, né, desse sensação de pânico quando o paciente se viu naquela situação ali, cheio de fio, tendo que dormir nessa situação. E algumas vezes a gente sabe que a gente precisa do exame para conseguir fazer um diagnóstico correto. Então, eu queria depois a gente também discutir qual que é a prática, né? Se aquele paciente que tentou fazer o exame não conseguiu fazer o exame, vale a pena a gente usar a medicação para esse paciente? Se for, qual medicação que a gente poderia usar? A gente usa o indutor do sono, a gente deveria usar outra classe, né? Então, acho que esse é um problema que acho que todo mundo que faz polissonografia enfrenta. Os colegas perguntam para a gente se pode prescrever ou não prescrever. Eu não achei nenhuma recomendação oficial nem para sim e nem para não, tá? Bem, uma outra questão, né, que é uma questão também do ponto de vista operacional, né, e que a gente enfrenta isso quando a gente vai montar um laboratório de sono, é a dificuldade de encontrar profissionais treinados e capacitados para realizar o exame. Esse é um print da tela da Absono, que coloca que no Brasil a gente tem 356 profissionais certificados como técnicos de polissonografia. Isso é muito pouco mesmo. Tudo bem que não é todo mundo que vai fazer a certificação, mas assim, a gente sabe a escassez desse tipo de profissional, né? Então, tem a prova, né? A prova vai ser em novembro, e que esse candidato ele tem que comprovar pelo menos 6 meses de experiência no exame. Mas quem trabalha, né, quem coordena um laboratório de sono, sabe que você encontrar um profissional, né, que trabalhe somente à noite, né, que esteja disposto a trabalhar em período noturno, treinar esse profissional, porque assim, o técnico de polissonografia, ele não deve, ele tem que entender do que ele está fazendo, né? Ele tem que saber identificar estágio de sono, ele tem que saber identificar os eventos respiratórios, ele tem que entender o exame, porque se tiver um artefato, se tiver alguma coisa estranha, o técnico tem que saber identificar o que está acontecendo, né? Se for, quando ele vai titular, ele tem que saber identificar os eventos respiratórios. E uma coisa que acontece comigo, já aconteceu várias vezes, né, acredito com vocês também, a gente treina uma técnica, né, um técnico, e de repente esse técnico sai, ele muda de, não quero mais trabalhar à noite, e aí de repente você vai ter que treinar tudo de novo, né,
Quantas vezes a gente já não passa, né, já não passou noites, né, ou ficando até tarde no laboratório de sono, mostrando, né, o técnico, ó, vocês são fusos, são complexo K, isso aqui é uma apneia obstrutiva, isso é uma apneia mista, uma apneia central, e isso repetidas vezes. Então, às vezes, sai o técnico e você não tem ninguém para colocar, o técnico fica doente, tira férias, e aí? É diferente, de, por exemplo, de você conseguir substituir um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, que você consegue muitas vezes achar alguém para trabalhar temporariamente, mas técnico de polissonografia, talvez em grandes centros, né, capitais seja mais fácil, mas eu que estou numa cidade, né, de médio porte, não tem, né, então assim, minha técnica sai de férias e o leito está fechado, né, então o leito fechado significa fila de espera, significa prejuízo, porque, né, não está rodando, até porque não tem ninguém para fazer o exame, então é difícil, né, é difícil você treinar, é difícil o técnico se achar esse tipo de profissional, tá? E tanto técnico quanto médico. E uma outra questão que um dos colegas colocou para mim, qual que seria o número de técnicos de polissonografia por leito? Né? E aí isso vai entrar de encontro com o último item que eu quero discutir, que eu coloquei por último propositalmente, porque para mim é o item talvez mais difícil quando a gente vai falar de polissonografia, que é a questão do custo do exame. Né? Então, o que é recomendado pela Academia Americana é que tenha, no máximo, um técnico para 2 leitos, tá? Então, assim, a gente sabe muito bem que tem muitos locais que não é essa proporção, né? Que a gente tem um técnico, às vezes, para 4, sim, eu já vi colegas falando de um técnico para 5 leitos, né? O que não é o que é recomendado, mas talvez é o que é possível fazer em algumas situações, tá? Mas essa é a recomendação oficial, que é um técnico para cada 2 leitos, tá? Mas depois a gente volta nessa questão, tá? Uma outra situação, né, que é uma situação também que a gente às vezes se depara na prática, é a questão da titulação laboratorial de CPAP, né? O que seria melhor? E essa discussão eu já tive com alguns colegas, assim, com opiniões muito diversas, tá? O que seria melhor? O paciente está fazendo uma polissonografia com titulação, o que é melhor? Você fazer uma titulação automática, tá? Ou o técnico fazer uma titulação manual? A gente sabe que a titulação manual depende do técnico identificar corretamente os eventos, seguir aquele protocolo, né, que muito bem, não é difícil, mas ele tem que reconhecer o evento e fazer o aumento da pressão de acordo com o que ele encontra, né? E quantas vezes, quando a gente está treinando um técnico, eu mesmo, quantas vezes já repeti exames, N vezes, porque a titulação não ficou legal, né, não ficou boa. Então, será que tem diferença, né, você colocar, né, um CPAP automático no paciente fazendo o exame laboratorial, como eu já vi que alguns colegas fazem, ou fazer uma titulação manual? O que esse artigo colocou, né, comparando a titulação manual com a titulação automática, é que os pacientes que fizeram a titulação automática, eles tiveram níveis de pressão mais altos, constantemente mais altos, do que aqueles pacientes que fizeram titulação manual. E até esse artigo, que é um artigo de 2013, ele coloca o seguinte, que quando o paciente não tolerar a pressão definida pela titulação automática, que você deve fazer uma titulação manual para ajustar melhor essa pressão. Bem, eu aqui no meu laboratório, eu só faço titulação manual. Minha técnica, graças a Deus, está muito bem treinada, depois de muito ensinamento, de muita aula, olha aqui, é assim, agora ela está bem redondinha, então a titulação dela sai muito bem. Mas eu já, meu Deus do céu, eu tive muitos problemas de titulações que ela não aumentava a pressão, ou ela aumentava a pressão demais, enfim, que não ficaram legais e a gente teve que repetir. Tá? Então, acho que vai depender muito do técnico que você tem, né? Mas aí, assim, hoje eu faço titulação manual porque minha técnica já está bem treinadinha, já está bem, ela consegue fazer uma boa titulação. Mas nos locais onde não tem um técnico novo, talvez a gente possa, né, ver essa questão da titulação automática, ou mesmo em casa. Uma questão, né, que tem aumentado, e a gente viu um aumento muito grande agora, principalmente pandemia, né, essa questão do leito de polissonografia laboratorial ser muito cara, né, cada vez mais esses dispositivos domiciliares, né, tá cada vez mais popular isso aí, se esses exames são os exames domiciliares, se eles são indicados para todo mundo,
né? Eu acho que isso aqui não é muito um ponto de polêmica, acho que aqui, novamente, a gente está numa plateia que é uma plateia de especialistas, né? Mas está aqui só para a gente passar, porque muitas vezes, quando a gente recebe o pedido do exame domiciliar, ou a gente muitas vezes vê colegas que não são neurofisiologistas, né, comprando um aparelho domiciliar e colocando o paciente para dormir, às vezes a gente vê umas coisas que não é o que é o certo, né? Então, qual que seria a recomendação desses exames domiciliares? Seria para diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, tá? Em adultos não complicados, com sinais e sintomas que indiquem um risco moderado de apneia moderada a grave. Tá? E quem que é um paciente não complicado? Então, a definição de um paciente não complicado, né, é definido pela ausência de condições que coloquem o paciente em um risco aumentado de distúrbios respiratórios do sono não obstrutivos. Por exemplo, apneia central, hipoventilação, hipoxemia. Então, aqueles pacientes com doença cardiopulmonar significativa, né, potencialmente pacientes neurológicos que têm fraqueza muscular, né, histórico de AVC, o uso de opiáceos, esses pacientes não deveriam fazer o exame domiciliar, tá? Também, né, um paciente não complicado é definido pela ausência da presença de transtornos do sono que não são respiratórios e que também requerem avaliação, né, como as hipersônias, as parassonias, os distúrbios de movimento, ou que em condições que possam interferir na precisão do exame domiciliar, por exemplo, um paciente com insônia, né, então, infelizmente a gente vê, né, eu tenho visto de alguns colegas, mas que não são neurofisiologistas, que faz exame domiciliar para o paciente investigando insônia, né? Então, aí vira um problema. Enfim, e também para aquele paciente que não tenha fatores ambientais ou pessoais que impedem a adequada aquisição e interpretação dos dados, do exame domiciliar. Né? A gente vê que infelizmente, não é todo mundo que obedece essas regrinhas. E quem seriam os pacientes com risco aumentado de apneia obstrutiva moderada ou grave? É indicado pela presença de sonolência diurna excessiva e mais, pelo menos, desses 3 critérios: ronco alto habitual, apneia presenciada, ou sensação de asfixia e hipertensão diagnosticada. Né? Então, quer dizer, a polissonografia ou a poligrafia domiciliar, existem indicações específicas dos pacientes que podem fazer, e os outros pacientes vão fazer o exame tipo 1, tá? Bem, a outra recomendação é aquela recomendação que a gente já tinha discutido sobre a confiabilidade de um dado baseado em uma única noite de registro, né? Então, se o teste de apneia domiciliar for negativo, inconclusivo ou tecnicamente inadequado, você deve fazer uma polissonografia do tipo 1 para poder fazer o diagnóstico correto. E aí vem uma questão, né? Uma questão que quem faz os 2 tipos, tipo 1, né, e tipo 2 ou tipo 3, enfrenta, né? É uma questão prática. Por exemplo, o paciente fez lá a polissonografia domiciliar, você estava esperando que viesse uma apneia do sono grave e o exame veio negativo, veio um quadro leve. Então, você vai ter que, olha, no exame, né, não tem uma confiabilidade boa, você vai ter que acabar fazendo o exame tipo 1. Bem, você deve cobrar novamente para fazer o exame tipo 1, né? Se for um convênio, o que eu vejo é que às vezes o convênio não vai cobrar esse segundo exame, por exemplo, uma semana, 10 dias depois, né? O que você que faz o exame domiciliar, né, deveria, né, já colocar dentro dos seus custos, né, que alguns desses pacientes vão ter que repetir a tipo 1, né? Então, quer dizer, diluir esse custo desse exame, que não vai ser cobrado do paciente, mas obviamente ele gera custo dentro daqueles outros exames que são domiciliares, né? Isso aqui, eu não sei qual que é a prática, mas o que eu vejo a dificuldade é de que o convênio fala, não, ele acabou de fazer um exame de polissonografia, e vai carta justificando, não, ele tinha uma alta probabilidade, o exame veio assim, veio assado, e é um desgaste enorme, né? Um paciente particular
né? Às vezes ele vai falar, poxa, mas eu acabei de fazer o exame, então não deu certo, tem que pagar outro exame. Então, eu não sei como é que é a prática de vocês, mas eu tenho visto essa dificuldade, né? Principalmente em relação aos convênios. Aqui mesmo a gente tentando usar outro código, enfim, mas é um pouco complicado. Bem, outras situações que a gente pode usar o exame domiciliar é para segmento de pacientes adultos que estão tratando a apneia obstrutiva do sono. Mas ele não é indicado para segmento de pacientes assintomáticos, tá? Que estão usando o CPAP. Mas você pode usar o exame domiciliar para reavaliar esses pacientes que têm sintomas recorrentes e persistentes, mas que ele está usando o CPAP, então, para ver o que realmente está acontecendo. Outra situação é avaliar a resposta ao tratamento em terapias que não são com o CPAP, quando o paciente altera muito o peso, ou para ganho, ou para perda, para reavaliação de hipoxemia relacionada ao sono e hipoventilação, né, após iniciado o tratamento, e pacientes que estão em tratamento para apneia que tiveram, né, uma modificação, desenvolveram uma doença cardiovascular, nessa situação, também pode pedir um exame domiciliar. Quer dizer, então, a gente tem aí uma possibilidade, né, que não é tão restrita só de exames domiciliares, e eu acho que cada vez mais, até pela questão do custo do exame laboratorial, esses exames vão, né, estão cada vez mais crescendo. A questão é que a gente tem que ter critérios, né, para indicar bem esse exame, né, e ele não vai substituir, né, a polissonografia laboratorial em todos os casos. E eu deixei de propósito a questão, o item número 10, que eu acho que, assim, muitas vezes a causa de insônia no médico que faz polissonografia, que tem os leitos, que batalha ali todo dia, né? Assim, meu Deus do céu, como é difícil, a gente tem conversado isso com alguns colegas, como é difícil a gente muitas vezes manter um laboratório de sono no setor privado, né, principalmente porque a maior parte dos exames que a gente faz vão acabar sendo por convênio. Então, essa tabela, na verdade, vem de um documento da SBNC, se não me engano, de 2018, que a Lívia até que me encaminhou, que eles falam de vários exames de neurofisiologia, né, então aqui eu peguei os exames de polissonografia, e que eles estimam que o custo do procedimento seria em torno de R$ 1.644, né, para uma polissonografia de noite inteira, a polissonografia de EEG de noite inteira 1.641 e o teste de ativação de CPAP 1.641. Isso, assim, de custo do exame. Só que a gente tem que levar em consideração o salário da técnica e o aluguel da sala. Eu tentei ver qual seria a média, né? Eu entrei num site de empregos, assim, e aí eles estavam falando que um salário médio, né, de um técnico de polissonografia seria R$ 1.800, sendo que não dá para ter um técnico só, porque eles têm que ficar, não dá para trabalhar todas as noites, né? A gente, pelas regras trabalhistas, você vai ter que dar uma folga para o técnico, e fora a questão do aluguel da sala e outros custos também, né? E aí, qual que é o problema? O custo do exame, né, no exame particular e o convênio. Então, eu fiz uma pesquisa também pela internet, que o custo do exame particular vai variar entre 500 e 2 mil reais, dependendo do local do país onde você estiver. Essa tabela de convênio é a minha tabela do mês passado, tá? Eu tentei pegar alguns convênios que tem em outras partes do Brasil. O SC Saúde é um convênio estadual aqui, então vai equivaler talvez alguns os convênios dos servidores públicos estaduais. E veja o valor que a gente recebe, né? Por exemplo, aqui, infelizmente, a Unimed é o que me paga o menor valor, R$ 330. Aí agora a gente junta tudo, né? Um técnico para 2 leitos, né, um custo alto do exame, o convênio pagando R$ 330, a conta não vai fechar, né? Então, a gente... um problema, por exemplo, que eu estou tendo agora, é que desde o início do mês, uma das minhas técnicas, ela pegou tá com um atestado por tempo indeterminado, e do dia para a noite eu fiquei sem metade dos meus exames, porque eu tenho 2 técnicas, então, quer dizer, eu estou rodando com a metade da capacidade. Mês de prejuízo, né, não vai ter jeito.
agenda praticamente cheia de exames por convênio, né, eu trabalhando pela metade, enfim, eu tenho uma técnica para 2 leitos, e aí, enfim, não sei como é que vai ser, mas enfim, tá, nessa situação acho que todo mundo já passou por isso. E aí, o que acontece? É um exame que tem um custo alto, uma condição muito prevalente, a gente está aqui falando, né, se é chover molhado, a prevalência de apneia obstrutiva do sono, aí o estudo Epsono estimou na cidade de São Paulo um índice de acima de 15, em 24% da população ali de São Paulo. E aí, o que acontece? Um exame, né, que custa, vocês viram que o SUS é 2, 3 anos, então, né, fora de cogitação. Um exame que particular custa entre 500 e 2 mil reais, com um salário mínimo em torno de 1.200, poxa, como é que faz, né? Não vai ter jeito. Então, a conta, novamente, não vai fechar, né? Então, vai ficar paciente sem diagnóstico, vai ficar aquela fila gigantesca no SUS, vai ficar a gente, às vezes, tentando sobreviver aí nesse dilema, quanto que o convênio paga, quanto custo, realmente o custo do exame. A questão da polissonografia, diferente dos outros exames de neurofisiologia, é que a gente roda um exame por noite, né? Então, não adianta, a gente não consegue colocar um paciente de 11 às 3 e outro de 3 às 6, é um leito só, o paciente falta, então aquele leito fica ocioso, enfim. Então, são todos os dilemas que a gente enfrenta, né, quando a gente está organizando um laboratório de sono. Já coloquei isso, que os poucos centros que realizam o exame pelo SUS têm filas gigantescas, né? Enfim, e aí a gente vai acabar não conseguindo fazer o diagnóstico de grande parte da população, principalmente aquela população que depende do Sistema Único de Saúde. Bem, então eu vou encerrar a minha apresentação e abrir aqui o microfone para discussão. Eu acho que a gente está assim, poucos neurofisiologistas, e a gente pode cada um falar da sua experiência, né? Então, quer dizer, fazer polissonografia, existem desafios inerentes ao próprio exame, né? Feito de primeira noite, a confiabilidade do exame do resultado baseado em uma única noite, a questão da posição corporal e etc., mas que existe um desafio da prática, né? De achar técnico, de treinar técnico, de fazer titulação manual, de conseguir fechar as contas do exame, tá bom? Então, eu vou encerrar a minha apresentação falando que a gente que faz polissonografia, a gente é guerreiro, né? A gente vai, tem problema, e treina técnico, e passa a noite no laboratório, enfim, acho que isso é todo mundo que faz polissonografia, a gente faz porque a gente gosta, porque a gente sabe que é necessário e que precisa, né? Eu vou encerrar, então, aqui a minha apresentação para a gente abrir a discussão. Aline, parabéns pela aula, foi muito boa. Alguns temas, parabéns pela coragem de abordar, precisam ser abordados, né? A gente tangencia alguns temas na polissonografia e não fala sobre alguns temas centrais, que têm um impacto direto na nossa prática e na polissonografia, de uma forma geral, no Brasil, né, na forma como é feita. Alguém tem alguma pergunta? Estou vendo pessoas aqui fantásticas que têm uma experiência com polissonografia grande. Estou vendo aqui, tem o Riso, a Patrícia, o Fernando, a Cecília, eles que eu conheço, né, que são mais próximos, mas fiquem à vontade. Oi, Patrícia, pode perguntar. Lívia. Oi, Riso, prazer em vê-lo. Boa noite. Boa noite. Eu cumprimentar a Aline pela aula, gostei muito, mas tem várias ressalvas. O cabelo branco não se deve a nada mais do que anos de experiência com polissonografia. Então, eu resumiria o teu desafio, Aline, de duas formas. Só tem uma maneira de fazer polissonografia no Brasil hoje. Um neurofisiologista, né? Ou você trabalha para alguém, ou seja, o seu trabalho é análise de exames, você não tem custo nenhum, você tem o seu salário, ou você tem um serviço privado com muitos leitos, ou seja, muito volume. Agora, assim como eu trabalho, como talvez você trabalhe, a Lívia, que é uma idealista que montou um laboratório agora, né? É muito difícil.
É muito difícil por tudo isso que você falou e por uma razão muito simples. A polissonografia está acabando. Tipo 1 está acabando. Para a apneia do sono, em termos práticos, eu diria assim, não tem mais por que fazer polissonografia para apneia do sono. Uma boa história, um bom exame clínico, a história do familiar que vem junto, você diz, ele tem uma apneia grave, ele não tem apneia grave, e você faz um exame tipo 3, tipo 4, e você coloca o CPAP nele. E acabou. Bom, aí você vai para insônia, mesma coisa. Aí tem o efeito da primeira noite, aí tem, enfim, uma série de razões, e você sabe que a Academia Americana não recomenda a polissonografia para insônia. Uhum. Bom, se nós formos olhar movimentos periódicos de extremidades, sonambulismo, papapá, você sabe que todas essas parassonias também, e essa é uma das aulas que eu vou dar no Congresso de Sono, é mostrar que não precisa polissonografia para mais nada disso. Ou seja, eu estou cada vez mais desiludido do método que nós estamos fazendo. Titulação, nem se fala, eu não faço titulação há muito tempo, é só incomodação. Técnico, você tem toda a razão, Aline, é uma briga. Eu tenho 2, uma adoece, você trabalha pela metade, você não consegue fazer com que tenha um emprego só. Então, é tudo muito difícil. Só tem uma maneira: trabalhar para os outros. Né? Fernando Stelzer, lá na Santa Casa, o Alan na universidade. Por quê? Porque você faz um trabalho muito bom, você pede o que quiser, olha, eu preciso eletrodo A, B, C, eu preciso uma máquina nova, eu preciso 40 técnicas, e os caras te dão. Agora, nós que temos que fazer isso com o nosso dinheiro para ganhar o que nós estamos ganhando, não tem sentido. Nós somos desvairados, loucos, desvairados, para estar fazendo o que nós estamos fazendo. Então, o desafio para mim é assim, quando nós vamos deixar de fazer polissonografia? A gente sonha, né? A gente ainda sonha, termina, a gente sai lá querendo montar laboratório, treinando teste, e aí chega no final, vai negociar com um convênio, recebe aquela mixaria, aquela tristeza, É para matar. Assim, eu vou ser bem séria aqui, esse mês, né, que a gente está com metade dos leitos, no mês passado a gente teve um prejuízo que foi em torno de R$6.000, a gente teve que atirar de um local para cobrir o prejuízo, porque tem que pagar técnico, tem que pagar luz, tem que pagar tudo. Então, assim, hoje a gente sai no vermelho. Estamos aí tentando, né, ver o que a gente pode fazer, mas é muito difícil, né, muito, muito difícil mesmo. A gente que quer fazer o negócio direito, né? Não, exatamente. Não dá. É por isso que eu digo, o bom é trabalhar para alguém, ou para uma instituição, para uma universidade, para um hospital, né? Você olha os nossos colegas, você olha a Estela, você olha a Rosana, você olha a Dalva, você olha todos os jurássicos da polissonografia, e ninguém tem a sua polissonografia. Nós é que somos idealistas e queremos montar um laboratório bonitinho, atender... Repetir exame, né? Mas não dá, é desestimulante. E, como eu disse, eu vejo que o método está acabando. Está acabando, cada vez menos para isso que você falou, assim, deu mais ênfase, que é o distúrbio respiratório, está acabando. Está acabando. Ô, Riso, só uma correção, viu? Eu tenho 10 anos que eu botei o laboratório e coloquei o laboratório de sono, porque ninguém queria colocar uma polissonografia aqui, deveria ser. Então, ou eu colocaria o laboratório, ou não faria mais polissonografia e faria de uma forma muito sofrível medicina do sono, né? Mas isso não Mas, assim, após 10 anos de luta, eu não sei quanto tempo eu continuo nessa luta, né? Assim, porque realmente não é fácil. Nesses 10 anos, não foi corrigido nenhuma vez o valor de pagamento de convênio, né? Tudo aumentando e o valor no mesmo patamar. Agora, em relação ao exame em si, a forma como eu pratico a medicina do sono, né? Aí a gente pode conversar sobre isso, assim,
Vai para o Congresso Brasileiro de Neurologia, a gente vai para lá, vai para Fortaleza, pronto, a gente conversa. Eu ainda preciso da polissonografia tipo 1, sabe? Eu acho complicado, eu acho que o paciente que tem apneia é clinicamente relevante, que, assim, aí a gente pode discutir esse clinicamente relevante e não desatura, né? Esse paciente, ele passa batido com as outras técnicas, né? Com a tipo 3 e a tipo 4, ele passa totalmente batido. O mesmo paciente com insônia não é recomendado para o diagnóstico da insônia, mas a gente sabe que tem uma proporção alta de pacientes com comisa, né? E mesmo a avaliação do tempo de sono, de percepção inadequada do sono, já me ajudou várias vezes na abordagem do paciente, né? Não, mas tem exceções. O paciente que passa batido porque não dessatura, Lívia, tem obviamente, exceções. Mas veja, esse paciente especial, se você tem uma boa história clínica e não vai usar o tipo 4 e não tem a polissonografia tipo 1, o que muita gente faz? Faz um teste com CPAP. O cara se sentiu ótimo, está resolvido o problema. Não precisou da polissonografia. Então, a exceção, obviamente que tem em todas as situações, mas é muito pouco para o volume que a gente tem e o que a gente precisa para manter isso. Por isso a minha crítica, né? É muito pouco, muito pouco. Vamos ouvir, então, a Patrícia, né, que tem também uma boa experiência e também trabalha para uma instituição, né, Patrícia? É uma forçada. Pois é, aí eu vou dar meu depoimento de quem trabalha numa instituição que não tem, em princípio, a prioridade o custo, mas que a gente está vivendo uma era que tudo tem custo. Então, todo dia eu tenho que provar que aquilo que a gente faz, apesar do custo, que é alto, eles têm toda a estatística, né? Toda a estatística para mostrar para a gente a toda hora, olha, o custo é esse, o custo de eu colocar 2 técnicos é esse, à noite, o custo de um laudo por noite, né, o custo, então, assim, a gente também, apesar da gente não ter essa questão do custo ser jogado diretamente no nosso lucro, vamos dizer assim, a gente vive essa prova, né, de ter que sempre mostrar aonde a polissonografia entra no papel de um hospital em que praticamente a grande maioria dos pacientes tem algum tipo de distúrbio e principalmente distúrbio respiratório do sono, né? Porque eu estou na concentração dos pacientes com Parkinson, dos pacientes com AVC, dos pacientes neuromusculares, dos grandes pacientes com potencial de hipoventilação, que vai todos aqueles das crianças, as distrofias, os Steinert, aquele é o grupo que eu vivo, né? Então, assim, eu tenho pacientes que, em princípio, praticamente nenhum eu consigo fazer um outro tipo de polissonografia, se a gente for seguir a recomendação, né, que a academia nos dá, Academia Americana, Sociedade, né, de Medicina do Sono Brasileira, e, ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar isso, né, trabalhar o custo. E eu vivencio as duas situações, eu tenho 2 aparelhos, um que é tipo 2 e um que é tipo 1, e os técnicos, às vezes, brincam comigo e falam assim, qual surpresinha que você quer hoje? Porque não é incomum uma cânula soltar, um oxímetro soltar, e se eu for ipsilitre valorizar aquilo que eu estou vendo lá, muitas vezes eu invalido o tipo 2 dentro de um laboratório de sono. Por quê? Porque ele não está sendo monitorado, né? Então, assim, essas realidades a gente vive também, e é uma realidade que eu acabo conseguindo comparar dentro de um laboratório do sono. Os técnicos, eles até brincam, porque eles falam assim, paciente foi ao banheiro essa noite, é um tipo 2, que eles conseguiram ir lá checar se ele não soltou nada, porque eles sabem que o paciente arranca e aí eles não veem. Então, assim, é uma realidade que eu consigo ver o tipo 1 e o tipo 2, consigo sim ver a importância do tipo 2, nem todo paciente eu tenho segurança de colocar o tipo 2, por essa questão, né, das recomendações que a gente tem, são poucos, na verdade, que eu uso, mas eu uso, né, e eu vejo que é muito mais sacrificado, se a gente não tivesse esse cuidado todo, o exame tipo 2, a gente tem mais chance de realmente perder dados, né. É mais essa experiência mesmo. Então, eu também, apesar de eu não ter que trabalhado na questão do técnico faltou, eu estou com técnico, né, para substituir ou não, o custo do plano, todo dia eu tenho que provar a importância da polissonografia no ambiente de reabilitação,
o tanto que é prevalente essa doença, o tanto que eu preciso desse recurso para ajudá-los, né? O tanto que isso impacta na qualidade de vida deles, na questão de sonolência, na questão do desempenho e na reabilitação, na questão das comorbidades, né? E isso é o meu dia a dia, é o meu provar, como dizer, é o meu lutando com o meu leão todo dia, né? Então, tenho sim aquelas grandes dificuldades, não sei se outras pessoas que trabalham em outras instituições têm, mas existe uma grande dificuldade sim, e é todo dia que eu tenho que trabalhar elas. Patrícia, não quis dizer que não tem dificuldade, eu estou dizendo que o único caminho da gente levar adiante é o seu caminho. Não, na verdade, eu queria dizer assim que, apesar disso, ainda a gente tem que provar Mas não que esse custo vale a pena. Esse é o papel do gestor, né? Do O gestor tem que provar que vale a pena, que o custo pode ser diminuído e tal, mas assim, o fato de o seu, vamos dizer assim, o seu sono é diferente do meu sono, né? A minha preocupação é diferente da sua, embora os dois tenham preocupações. Com certeza. Ercília está comentando que a Ercília vê polissonografia no serviço público, né, e é tudo muito difícil. A gente instalou polissonografia aqui no hospital universitário, já faz em torno disso também, acho que um pouco menos de 10 anos, e são muitas complicações, de fato. Fernando vai fazer uma pergunta, eu só vou jogar uma provocação aqui, que eu estava pensando, tá? A gente fala, é um exame caro. Olha só, tem exames mais caros do que a polissonografia, exames para os quais o convênio paga muito mais do que paga para a polissonografia, e que são feitos de rotina e que não estão, claro, está difícil para muita gente, mas que estão bem e ninguém está pensando em desistir de fazer porque não se paga. Será que isso, gente, esses valores que foram, essa dificuldade de negociação, não é uma desvalorização da importância do sono, do exame da polissonografia? Será que, entre muitas coisas, isso não está embutido também nessa defasagem do valor do exame? Fica aí para compartilhando a minha reflexão com vocês. Olivia, o que eu penso é que, assim, a gente não consegue, por mais que a gente possa aumentar o número de leitos, a gente não vai conseguir fazer muito exame, né? Então, por exemplo, um exame de ressonância, exames que duram 1 hora e meia. Você consegue tocar essa máquina aí 12 horas, né, sem problema nenhum. Agora, a gente não vai conseguir fazer 12 exames, por exemplo, se a gente for fazer certinho, como recomenda botar 6 técnicas ali é difícil, então eu acho que tem essa questão também que a gente não consegue tocar, né, o serviço, é um exame por noite, o paciente falta, o paciente desiste no meio da noite, o exame não vai ter como você liberar o laudo e paciência, não prejuízo, né? Então, acho que é muito complicado. E eu queria perguntar para o doutor Geraldo, assim, por exemplo, você pede um exame tipo 3, tipo 4, né? Aquela situação que eu falei ali, né? Para um paciente que ele tem uma alta probabilidade, um stop bang alto, né? Um paciente sonolento, e aí você recebe um exame com o resultado de uma apneia leve, por exemplo, né? Você trata, nesse caso, quer dizer, você não pediria o exame domiciliar, o senhor trata baseado na sua suspeita clínica, você repete esse exame domiciliar, o que o senhor faz? Porque ali a recomendação era repetir tipo 1, mas a gente sabe que não, né, muitas vezes não é possível. Não, realmente, a repetição, se eu julgar que a clínica não está de acordo com o exame, basicamente é isso. Se a clínica não está de acordo com o exame, a repetição que ele fará vai ser de tipo 1. Certo. Mas na minha experiência, eu já peço o tipo 4 naqueles que eu sei que está na cara, entendeu? Tá. Não é um paciente em dúvida. Também não estou vendo qualidade de sono, eu estou vendo distúrbio respiratório. Então, o paciente que chega para mim e diz, eu durmo bem, a mulher diz que ele dorme bem, ele não tem cansaço, não tem sono durante o dia, ronca e quer saber se tem apneia, que é a maioria. A maioria. Essa é a maioria. Então, esse paciente, é muito mais fácil fazer um tipo 3 e 4 do que fazer uma polissonografia.
Sem dúvida, É? sem dúvida. Fernando, Não, nossa, é muito coisa pra falar agora. Na verdade, assim, eu sou no Sortudos, como o Geraldo falou, né? Eu trabalho vendo exame para outros, e agora mais ainda, né? Esse ano eu estou aqui na USP, e é assim, é um hotel 5 estrelas, não porque a hotelaria é boa, mas assim, a gente tem um técnico de enfermagem, a gente tem um técnico de polissonografia, tem um médico de plantão. Onde é que tem isso, né? Só Pois na é. USP em Rio Preto. Então, por que aqui? E é até bom, porque daí a gente ganha, né? Pra isso, né? Mas assim, é uma grande vantagem. E aqui para nós, assim, em geral, é um absurdo. Ontem a gente fez um exame de uma hipoventilação alveolar central congênita, uma criança de 2 meses. Daí, realmente, para essa população que nem a Patrícia falou, a população que se vive num hospital universitário, para nós não tem como não fazer o tipo 1. Até a gente não, né? O serviço aqui montou um leito especial que tem 2 câmeras para investigação de parassonia versus crise epilética, assim, com câmera de alta definição, investimento que é para pesquisa mesmo, né? Então, assim, é uma realidade completamente diferente do que tu tá falando, que é a produção comercial mesmo, né? Da polissonografia, é fazer polissonografia para atendimento clínico, né? E isso eu acho que é muito difícil. E não é só, Lívia, assim, eu acho que a questão da desvalorização do sono, hoje não entender que tu não pode fazer o exame em beliche, né, para botar 2 exames, metade dos eletrodos num lado da cabeça do paciente, metade do outro, põe o termômetro num, põe a cânula no outro, não dá, né? Então, assim, às vezes não entendem. boa ideia, Fernando. Não tinha pensado. Assim, eu não gosto de falar, mas o hospital que eu trabalho, o Geraldo sabe, o hospital que eu trabalho em Porto Alegre ali, a gente faz muito paciente internado, e o laudo sai em 2 horas do paciente ter tido alta da polissono, tá? É assim, tem que sair assim, senão o médico tem piti lá de bater o pé no chão e ficar dando faniquito. Então, assim, é uma coisa completamente fora do normal. E o que a gente enfrenta hoje, assim, acho que o grande problema, o grande dilema, assim, que a gente vai enfrentar ainda nos próximos anos, não é só a desvalorização dentro dos convênios e até da própria comunidade, mas é a competição desleal com outras especialidades não médicas, tá? A gente tem que falar disso também. Eu sei que a gente tem que ter todos os dedos possíveis e pisar em ovos quando a gente fala disso, mas a gente sabe, assim como os colegas da Dermato enfrentando competições desleais com com esteticistas, o pessoal da UFTAL enfrenta com optometristas e tudo mais, nós estamos enfrentando competição desleal de pessoas que fazem isso, fazem polissonografia de nível 3 e que num paciente que não tem indicação nenhuma, indica o uso de CPAP, porque trabalha para um representante de CPAP, numa loja, de fato, de CPAP que vende, nada contra, a gente precisa deles, né? Para vender os CPAPs para nós, mas com boa indicação. A gente sabe que muitas vezes vai dar errado, mas daí o cara já comprou ali o aparelho, gastou 3, 4, 5 mil reais no aparelho, que ele não vai conseguir usar, o profissional que devia estar fazendo a adaptação não faz, tá? Então a gente vê muito, né, Geraldo, em Porto Alegre, assim, isso eu enfrentei muito, assim, o paciente que some, tu indica a polissonografia e o paciente some e nunca mais volta, assim, sabe? Ele sumiu, daí tu encontra o paciente no supermercado, eu comprei o CPAP lá, o pessoal da loja adaptou para mim, tô usando, né? Esse é um outro ponto. Esse é outro ponto, né? Nós todos somos neurofisiologistas e neurologistas, né? A neurologia, você consegue que o paciente faça um vínculo. Uhum. Enxaqueca, Parkinson, epilepsia, seja o que for, mas ele faz um vínculo com a gente. O paciente do sono, não faz vínculo, vai embora. Né? Usa o CPAP, ou a insônia não resolveu, ele pula para outro. É difícil, tá muito difícil essa área. Eu só queria dar um último exemplo, o Fernando vai gostar de ouvir. Quando a gente fala em negociar com convênios, né, Aline, o nosso convênio maior aqui no Sul é a Unimed. E o que eu tento mostrar para eles? Porque eu que tentei negociar, não é o hospital, sou eu, né? Então, o que eu tenho que mostrar para eles? Que a gente não ganha no volume. Nós temos 2 leitos, nós não ganhamos no volume. Então, eles podem negociar com a gente um valor muito melhor, porque são 2 míseros exames por dia, né? Aí eles fazem 30, 40 ecografias, que muitas vezes é mais cara que a polissonografia, uma ecografia sei lá de abdômen. Então, se eles conseguem ver isso, aí os caras, não, eu entendo, está muito bem. Aí tu mostras que a inflação foi 10% no mês,
e eles dizem que estão com problemas, né, com a pandemia, que aconteceu isso. Então, eles conseguiram para mim o reajuste, que é anual, eu faço um reajuste anual, a Líderes está 10 anos sem reajuste, eu faço um reajuste anual, mas o meu reajuste esse mês foi de 2,5%, 1,5% em setembro e 1,5% em dezembro. Veja, e um em dezembro, 2,5%, 1,5% e 2% em dezembro. O máximo que eu consegui foi 2,5% para uma inflação de 10%. Não, isso que é o laboratório dentro de Porto Alegre, a gente sabe, né, Geraldo? Sim. É laboratório, assim, que De referência, né? Laboratórios do cara, assim, que faz sono há mais de 20 anos, que está atuando nisso, tem nome, então, assim, imagina, se tu tem essa dificuldade, então vou te contar mais uma história que tu vai rir agora. A gente teve uma reunião na casa essa semana, né, rir de tristeza, né? E a gente parou de fazer exame de SUS essa semana aqui na casa. No Sul, tá, a gente tem só um laboratório do Hospital de Clínicas que faz, né, tem um leito lá o pessoal da Pneumo, né, que faz, e essa na casa a gente tinha aberto um nível 3, que a gente fazia no hospital, tá? Para o paciente não ser roubado em casa, a gente deixava o paciente num leito que não era usado à noite, que era um leito de eletromiografia, a gente dormia lá e fazia aparição de nível 3 no leito, sendo filmado, então era nível 3,5, assim. E daí eu descobri, assim, a Fabiola Schor, que é uma colega pneumo, e eu, teve uma reunião com o pessoal, a gente descobriu que, na verdade, teve um reajuste do SUS, tá, para paciente internado, que eles pagavam R$100, a Santa Casa conseguiu reajustar o valor para R$22 por noite da polissonografia que a gente faz na Santa Casa. Resultado, eu já comuniquei ao departamento de neurologia hoje à tarde que nós não faremos mais polissonografia para o SUS. Não, mas então foi para 122? Não, para R$22, não, 22 só. 22. E foi para 22? Eles reajustaram para menos. Mas que bárbaro. Meu Deus do céu, é um negócio então, assim, absurdo. Não, isso assim, é dentro de um hospital, tem um gestor que devia ter responsável por isso, que não vê isso, né, porque acha que é SUS, então eles devem ter ganho um reajuste em outro valor de exame SUS, e deve ter olhado, mas a polissono vocês fazem 20 polissonos por mês, e daí vamos reajustar, sei lá, o que nem tu falou, na ecografia a gente vai dar 20% de aumento, e na polissono, então, a gente vai perder os 60% aí do ajuste. Eu acho que quer encerrar o serviço, não é possível. Não, a enfermeira avisou que nós vamos fechar. Está de acordo comigo, Lívia. A enfermeira começou a reunião com esse tom, assim, vamos fechar o laboratório de polissonografia porque ele não dá lucro. E daí, certamente daí, que não concorda comigo, né? Não, mas daí, assim, como médico, o que tu pode fazer, né? Tem um momento onde é que tá o problema de não dar lucro, né? Não dá lucro porque uma pessoa que reajustou fez isso, né? E o médico vai ganhar nesse valor, assim, R$6,50 para analisar um exame. Olha só. Não dá. Não dá. Assim, é de chorar. Assim, eu nem questionei, eu falei para ela, então tá, então a decisão, nem perguntei para a Fabiola, minha colega, disse, olha, a Fabiola acho que vai concordar comigo, vamos parar de fazer exame pelo SUS. Infelizmente, a população do estado vai ficar prejudicada, mas eu não tenho como fazer esse tipo de atendimento, de avaliação, por esse valor absurdo, né? Porque, nossa, são 2 médicos assim, qualificados, né, tudo mais, e o serviço é bom, assim, nós temos técnicos muito bons. A gente não tem esse problema que vocês têm, né? Inclusive, uma das nossas técnicas trabalha com o Geraldo também. Tá lá a Flora ainda, né, Geraldo? Tá. A Flora tá conosco há 15 anos, a gente tem 2 técnicas que estão desde o início com a gente, assim, eu não sei como isso aconteceu, 2 pessoas excelentes, assim, e elas de vez em quando faltam, né, Geraldo? Dá uns estresse, assim, mas elas, na maior parte do tempo, estão lá. Então, é uma realidade muito difícil. Quando aconteceu isso hoje, nossa, aí quando a Aline começou a falar do valor, eu disse, eu tenho que repartir isso, porque... Eu reclamando que estou ganhando R$300 o exame da Unimed. Está instalado aqui, né? É muito ruim. Porque uma coisa assim, eu chego aqui na USP, hoje eu vi 2 exames. Não tem problema nenhum, porque eu tô sendo pago por isso, eu não ganho pelo exame, eu ganho meu salário lá fixo, assim, da bolsa, né? Mas o serviço está andando, a gente faz um serviço para a população carente e isso, né? É diferente, né? De tu estar sendo explorado, né? Seja um hospital ou um sistema de saúde que for, né? Isso não dá para concordar mesmo, né? É uma coisa absurda que isso tenha acontecido, né? Mas só para dividir isso, então agora eu estou mais aliviado. Obrigado. Eu acho que deu o nosso tempo. Quando a gente fez uma negociação do valor, isso há 10 anos, né? Algo que a Unimed, aqui o principal convênio é a Unimed também, Aline.
Algo que eles colocavam como empecilho é que eles seguem determinada tabela e não poderiam fazer ajustes pontuais, assim, para determinados procedimentos. E a gente negociou uma diária, sabe, de hospital-dia, e a gente conseguiu melhorar o valor, porque é pago o procedimento e mais a diária de hospital-dia. Assim, interessante. Talvez seja um caminho, assim, para melhorar o valor. Bom, gente, que bom, né, ver ali, ver só como deu panos para manga. Pois é, não, porque a semana passada eu estava deprimida, eu falei, meu Deus do céu, não vai dar. Eu falei, né, eu coloquei lá no grupo, gente, não vai dar, vou ter que fechar, não dá, porque eu não aguento mais tirar dinheiro de um lugar e botar no outro ali. E é desgastante essa questão de negociação convênio, né, doutor Geraldo? Eu já tentei argumentar, gente, não ganha no volume, são 2 exames por noite, gente, não tem como aumentar. E não adianta, né? Aqui está muito difícil, muito difícil. Logo belisco. Pois então, essa ideia foi ótima, vou usar metade dos eletrodos só. E assim, é muito complicado, essa questão aí, técnica sai, enfim, é uma luta, né? Uma coisa que a gente, quando começa a trabalhar mesmo, a gente começa a enfrentar esse tipo de problema que a gente não foi treinado para isso, quem me dera, né? Eu tô achando que essa ideia de laudar para os outros vai ser ótimo mesmo, vou ficar só aqui na minha casa, no meu computador, laudando meus exames, sem ficar de noite respondendo, né, resolvendo pepino também. Eu tô querendo também, assim. Tem que achar um investidor para botar leitos e a gente trabalha. Gente, que bom a gente estar junto aqui, tá compartilhando aí. Sofrendo junto. Sofrendo, mas, né, trocando experiência, a gente vê que é uma realidade do Brasil mesmo, né? E estamos aí na luta, é muito difícil, a gente quer fazer medicina do sono, a gente é apaixonado por medicina do sono, é isso que a gente faz, a gente sabe da importância de fazer medicina do sono, né? Essa é a nossa luta, né? Então, em cada área vai ter seus ônus e bônus, a gente tem essa questão. Estamos aqui na SBNC, né? Então, é uma instituição que também, né, está com a gente, que tem um papel nisso. Então, a Aline mostrou os dados de levantamento de custos da SBNC, a SBNC faz a recomendação de qual seria o valor do exame, né, de CB-HPM, e a gente continuar conversando, ver quais são as formas que a gente teria para juntos melhorar, né, um pouco, não deixar que a polissonografia morra. Se fizer sentido, né, se acabar, tudo bem, se fizer sentido clínico, tudo bem, mas, pelo menos até o momento, não faz sentido, né, a polissonografia é importante, é um exame importante para avaliação de várias condições em relação ao sono, para acompanhamento. Então, obrigada pela presença de cada um, pela contribuição, adorei. Riso, Patrícia, vamos fazer um grupo para sempre fazer uma mesa redonda aqui na nossa. Vamos fazer um grupo no Congresso para encher a cara. Chorar, afogar as mágoas. Esse vai ser bom, viu? Conta comigo também. Mas se inscrevam lá no CEPAP, quem vai para Fortaleza, inscrevam no CEPAP. Ô, Geraldo, te prepara que a gente vai se desafiar lá, nós dois. Já me inscrevi. Vai ter briga lá. Eu estou levando faca na bota. Te prepara, hein? Eu estou lendo os artigos, aí a gente prepara, vai ter negócio, vai ter briga. Que bom. Então, pessoal. Boa noite, Sandra. Boa noite. Obrigada. Então, podemos dar por encerrado a sessão. Todo mundo foi ótimo, gente. Obrigada, Aline, adorei. Tchau, obrigada. Até mais. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau.